Bom, então para calcular dos homens, então nós temos que o bisavô 83 mais o avô 89, nós vamos tirar a média. Aí lá para o paterno, o bisavô 66 e o avô 66. São 4 idades, vamos somar tudo e dividir por 4. Essa soma dividida por 4 vai dar aproximadamente 76 anos para os homens. Já para as mulheres, nós vamos ter a bisavó 89, a avó 99, paternos, a bisavó 64 e a avó 89. Tudo dividido por 4, porque são 4 idades, certo? Isso aqui vai me dar aproximadamente 82,25 anos, que a gente vai arredondar para 82 anos. Pois bem, a pergunta era se a expectativa de vida dos familiares paternos e maternos, se ela é condizente. Se nós considerarmos aqui, nós temos que, estamos analisando os dois juntos, né? Paternos e maternos. Para mulheres, a expectativa é de 80 anos, a nossa aqui está dando 82. Para homens, a expectativa é de 73 e a nossa está dando 76. Ou seja, tanto os homens. Então, nós vamos ver a expectativa de vida dos homens e mulheres dessa família são superiores que a média nacional, ou seja, a média brasileira. Ok? Bom, aqui na página 78, a gente tem a situação de aprendizagem 5, que fala lá em tendência central. Então, o que é a tendência? A tendência nada mais é que quando a gente dispõe aquilo que está sendo, aquele evento que está sendo analisado no mesmo sentido. E aí a gente consegue ter uma previsão dos próximos eventos. Então, por exemplo, aqui, ó, em nosso cotidiano, é comum ouvirmos falar em média. Essa medida de tendência central é muito comum no dia a dia. Então, por exemplo, eu quero saber a minha média. Como é que eu calculo a minha média bimestral? A soma de todas as atividades que eu fiz, divididos pelo número delas. Ou seja, se eu fiz 3 atividades, eu somo e divido por 3. Se eu fiz 10 atividades, eu somo e divido por 10. Essa é média. Agora, quando a gente fala tendência central, que é muito comum no dia a dia. Então, por exemplo, a expectativa média de vida é obtida por meio da média aritmética dos anos vividos pelos indivíduos de uma certa região ou família. Certo? A gente ouve muito falar, a expectativa de vida do brasileiro aumentou. Tá certo? A expectativa de vida aumentando, a gente teve aí, em contrapartida, a reforma da Previdência, né? Porque as pessoas estavam se aposentando com uma determinada idade, porém elas estavam vivendo mais do que era previsto. Aí vai se retardar essa aposentadoria porque as pessoas estão vivendo mais. Então, a gente vai ter que trabalhar durante mais anos para poder fazer jus ao uso do benefício, tá? Então, uma empresa divulga a notícia que a expectativa de vida média da população brasileira é de 80 anos para mulheres e 73 anos para homens. Os dados das idades de uma família constam na tabela a seguir. Então, percebam aqui, né? Pesquisa de longevidade, ó, o título. Tem o familiar, né? Familiar materno, o bisavô, o avô, a bisavó e a avó, e o familiar paterno, bisavô, avô, bisavó, avó. Faça uma análise da média da expectativa de vida dessa família. A expectativa média desses familiares está dentro da expectativa média dos brasileiros?
compare a expectativa média dos familiares maternos e paternos, ok? Um outro gráfico que eu posso fazer é com rendimento médio. Eu vou fazer a mesma continha lá que eu fiz dos nonos anos. Eu vou pegar, por exemplo, empresa 1, 120 mil, mais 180 mil, 300. Mais 240, 540. Mais 300, 840. Somei as 4, dividi por 4. E aí eu vou chegar aqui na média de cada uma deles. Então, aí, ao invés de fazer uma coluna para cada ano e para cada empresa, o que eu fiz? Eu calculei a média de cada empresa e aí eu tenho a empresa 1, a empresa 2 e a empresa 3. Consigo visualizar também qual foi a empresa com melhor desempenho, não é? A mesma coisa aqui. Apesar desses dois serem bastante parecidos, as colunas desse são maiores que esse. Ele nunca poderia comprar a empresa 2, tá certo? E fiz mais um rendimento anual. Esse aqui eu fiz gráfico de linhas ou segmentos. A mesma coisa, ó. Tá certo? Então, aqui fui até 300, né? A empresa 3 começou com 310, aí ela caiu para 270, que caiu para 240 e no ano 4, 160. Percebam que esses pontos aqui estão sempre na mesma linha e a distância entre eles tem que ser exatamente a mesma. Aí a empresa 2, que é a rosa, começou com 180, subiu para 190, baixou para 180, subiu para 190. E, finalmente, a empresa 1, que é a azul, ela começou lá embaixo com 120, subiu para 180, subiu para 240, subiu para 300, tá certo? Então, a gente percebe aqui que enquanto a empresa rosa, que é a empresa 2, ela ficou lá embaixo, a empresa azul só foi crescendo, ao passo que a empresa 3 foi decaindo, tá certo? Então, essas são 3 opções de gráficos para fazer o exercício. Vocês podem optar por aquele que vocês acharam de mais clara visualização. Aí, aqui nós temos na página 78 o exercício 5.2. Robson pretende comprar uma empresa gráfica e, durante sua pesquisa de mercado, ficou em dúvida entre 3 opções. Para tomar sua decisão, ele queria investigar o rendimento anual de cada empresa. Para isso, construiu a tabela abaixo com os rendimentos de cada uma nos últimos 4 anos. Construa o gráfico mais apropriado para essa situação e justifique sua escolha. Depois que você fez o gráfico, após a escolha do tipo do gráfico, analise os resultados e indique qual empresa Robson deverá comprar. Pois bem, eu fiz aqui. Esse aqui, o rendimento anual das empresas 1, 2, 3, eu fiz com colunas múltiplas. Percebam aqui que todas as colunas têm a mesma largura. Eu usei aqui o papel quadriculado, 1 centímetro, tá certo? E aqui eu fui colocando os dados, então os dados lá da tabela. Eu separei aqui o maior valor da tabela, o maior valor que aparecia na tabela era 310 mil. Então, eu vim aqui e fiz de 50 e 50, olha. Separei um quadradinho 50, 1 centímetro, 100, 150, 200, 250, 300. E aqui do lado, ó, para não escrever 300 mil, 250 mil, aquele monte de zeros, eu escrevi em milhares. Então, onde eu leio 50 é 50 mil. Onde eu leio 300 é 300 mil. Então, aqui é a empresa 1. Os dados da empresa 1 são 120 mil, 180 mil, 240 mil e
300 mil. Então, percebam aqui, esses são os dados da empresa 1, certo? E aí é só fazer a mesma coisa para a empresa 2 e para a empresa 3. Aqui, eu identifiquei na legenda o que cada uma das cores representa. Então, todas as colunas que eu pintei de lilás estão representadas pelo primeiro ano de cada empresa. Os de rosa, o ano 2, o de verde, o ano 3 e os de laranja, o ano 4. Embaixo das colunas eu coloquei de que empresa eu estava falando, tá certo? E muito importante, o título do meu gráfico. Ele tem que ter um título, tá certo? Esse é um dos gráficos que eu selecionei. Aqui a gente tem um gráfico de linha, tá? Ou também conhecido como gráfico de segmentos. Ele serve principalmente para analisar o que vai aumentando ou diminuindo, né? Avanços e decréscimos da média dos rendimentos dos alunos da turma do 9º ano do ensino fundamental. Os dados que estão aqui são aqueles dados da tabela da página 74, ó. Deixa eu só posicionar aqui. Aqui. Nós tínhamos lá, por exemplo, o 9º ano W, 70%. Ó, o W é a linha azul, 70%. Caiu para 60%. Tá aqui na tabela, ó. Segundo bimestre, 60. Segundo bimestre, 60. Terceiro bimestre, 70. Percebam que a linha azul subiu um pouquinho. E no quarto bimestre, 50%. Aí ela voltou a cair. Então, se a gente analisar aqui o 9º W, ele começou com 70, baixou para 60, subiu para 70 e baixou para 50, tá? Quando a gente considera o 9º ano X, a gente percebe que ele está bem abaixo, tá vendo? Quando a gente analisa essa situação aqui, quem apresenta um resultado melhor é a linha roxa, que na página anterior a gente já tinha identificado como sendo o 9º Z, o rendimento melhor. Ao passo que no verde, que é o 9º Y, a gente tem os dados dele aqui, ó, 10, 15, 20, 30, ele veio sempre num crescendo, ó, vai crescendo, 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 não tem nenhuma caída, mas é um crescimento muito pequeno, que o deixa abaixo dos outros 9º anos. Então, se a gente tivesse a seguinte pergunta, né? Qual é o 9º ano que possui o melhor aproveitamento, o melhor rendimento? É o da linha roxa, que é o 9º Z. E o pior? O pior é o verde, que é o 9º Y.